Olá a todos, então nos encontramos mais uma vez para um momento com Deus, um momento de reflexão, um momento de leitura dessa palavra da verdade que nos alimenta, todo dia, nos dando força, nos dando inspiração e nos dando discernimento no que devemos fazer, como devemos agir. Então estamos lendo toda a Bíblia juntos, estamos em Mateus, iniciamos hoje o capítulo 14. No capítulo 14, ele nos fala sobre a morte de João Batista. Então diz assim: Naquele tempo, Herodes, o governador da Galileia, ouviu falar a respeito de Jesus. Então ele disse aos seus funcionários: Esse homem é João Batista, que foi ressuscitado. Por isso, esses homens têm poder para fazer milagre. Pois Herodes tinha mandado prender João, amarrar as suas mãos e jogá-lo na cadeia. Ele havia feito isso por causa de Herodias, esposa do seu irmão Filipe, pois João Batista tinha dito muitas vezes a Herodes: Pela nossa lei, você é proibido de casar com Herodias. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, pois ele achava que João era profeta. No dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos, e ele gostou tanto que prometeu à moça: Juro que darei tudo o que você me pedir. Seguindo o conselho da mãe, ela pediu: Quero a cabeça de João Batista num prato agora mesmo. O rei Herodes ficou triste, mas por causa do juramento que havia feito na frente de todos os convidados, ordenou que o pedido da moça fosse atendido e mandou que cortassem a cabeça de João Batista na cadeia. Aí trouxeram a cabeça num prato, entregaram para a moça e ela a levou para sua mãe. Então os discípulos de João vieram, levaram o corpo dele e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Então vejam, essa é a passagem, que a gente sabe da morte de João Batista, Mas agora o que nós podemos trazer dessa passagem para a nossa vida? Teologicamente, pensando e refletindo, às vezes a gente pensa assim: Herodias era mulher do irmão de Herodes. Então ela traiu o irmão, ficou com o Herodes, porque assim ela ia ser a rainha, Herodes era o rei, ia ter mais conforto, mais bens e tudo mais. Então a gente culpa a Herodias, é fácil de culpar os outros. Mas e se nós pensar em nossa vida? Quantas vezes eu sou uma Herodias? Quantas vezes eu penso no meu conforto, no meu prazer, em mim, e vou contra a lei? Quanta traição existe, É contra a lei. Mas eu penso, é só uma vez, não tem problema. Quanto roubo existe? Mas eu digo, mas é tão pouquinho, ninguém vai saber. Quanta maldade existe? E eu penso que é só com os outros. Não, às vezes eu sou a Herodias. A Herodias que pensou nela. Pensou eliminar João, que falava da lei, porque ela não queria cumprir a lei. Ela queria o seu bem próprio. Ela queria ficar com Herodes, que era contra a lei. Então, às vezes, nós também ultrapassamos os limites porque queremos uma coisa e acabamos não cumprindo a lei, mentindo, traindo, enganando, porque nós queremos o que queremos e não damos atenção para a lei. Então vamos pedir que o nosso Deus, nos perdoe todas as vezes que a gente julga o outro sem antes olhar para nós mesmos. Nunca, por pior que esteja o fato acontecendo, não devemos julgar.
Só existe um juiz, grande, fiel e bom, o nosso Deus. A gente só deve pensar, refletir o que eu estou fazendo em minha vida. Será que eu não estou tendo a mesma atitude daquele que eu estou julgando? Então não vamos julgar ninguém, né? Somos humanos, somos falhos e todos temos erro, né? Então vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude, que a gente sempre tenha essa força, essa fé, essa esperança em Deus e não julgue ninguém, né? Então vamos continuar a nossa leitura. Agora diz assim: Jesus alimenta uma multidão. Ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu daí num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava, vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde e este lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão para os povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comidas a eles. Eles disseram: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Pois tragam para mim, disse Jesus. Então mandou o povo sentar-se na grama. Depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, entregou-os aos discípulos e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Então aqui diz sem contar em mulheres e crianças, porque antigamente, né, só se contava os homens, a mulher não tinha voz nem vez, né, nem as crianças, era aquela sociedade patriarcal que é o homem que mandava, né, então não eram contados, mas eram muita gente. E esse milagre, então, Jesus ergueu as mãos ao céu. Primeira coisa que ele fez, abençoou, pediu a graça de Deus. E é o que nós devemos fazer. Coisas que parecem impossível acontecer, para Deus não existe o impossível. Nós temos o Deus das causas impossíveis, para Ele tudo é possível. Então vamos pedir sempre com fé que o milagre acontece sim, é nós que não vemos ele. Tantos milagres acontecem em nossa vida. Nós estarmos vivos, perfeitos, andando com saúde, enxergando, ouvindo, isso já é um milagre. É um milagre da vida. E a gente não percebe isso. A gente quer mais milagre. Já temos que agradecer tudo o que temos, né? No final diz que foi enchido do restante 12 ainda cestos, né? Esses 12 cestos, teologicamente, remetem a nos lembrar das 12 tribos de Jacó, né? Quer dizer, ainda sobrou para todas essas tribos, e nós nos incluímos, somos descendentes daquele povo, né? Então este pão que foi multiplicado é também para nós. Então sempre devemos agradecer e saber que Deus está nos cuidando, nos amando a todo momento, embora a gente nem sempre tenha esse entendimento, né? Esse entendimento. Vamos pedir ao Espírito Santo que venha sobre cada um de nós e nos encha da sua paz, do seu amor e da sua sabedoria, para a gente compreender e refletir e trazer para a nossa vida, na prática, essa sua palavra, que nos alimenta e que nos dá vida. Então, assim seja. Fiquem todos com Deus e até o próximo encontro.